Amém? É um prazer estar convosco nessa noite. Compartilho convosco a nossa alegria, juntamente com a minha esposa, de estarmos com os irmãos nessa noite. E realmente sentimos a presença do Senhor, não é? Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Olha, vamos compartilhar uma mensagem da palavra do Senhor. Os irmãos que têm Bíblia, vamos ler um texto bíblico. Esse aqui é muito alto para mim, pai. Esse aqui está me tapando por inteiro, pastor. Você tem que providenciar um negócio mais baixo, pô. Vamos lá, irmãos. Evangelho segundo escreveu João. É o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso 11 a seguir. Ok? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. É o quarto livro lá do Novo Testamento, capítulo de número 20, verso 11 a seguir. Acharam? João capítulo 20, verso 11. Amém? Então você vai fazer o seguinte: você vai botar o dedo aonde você achou e vai abrir lá no último livro, em Apocalipse. Vamos ler dois textos, ok? Apocalipse, o último livro da Bíblia. Não perde João. Nós vamos ler primeiro João, depois vamos ler o Apocalipse. Vamos ler o capítulo 5. Capítulo 5 do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Ok? Vamos ler primeiramente João capítulo 20, verso 11. E depois Apocalipse, o último livro da Bíblia, o capítulo 5. Tá bom? Vamos fazer a leitura completa do texto, porque assim os irmãos ficam melhor para poderem entender a mensagem e acompanharem a história bíblica, ok? Todos acharam? Amém? Vamos lá. João capítulo 20 e o verso 11. Deixa eu marcar aqui para não perder. Ok, eu vou ler para vocês, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe. João capítulo 20, verso 11. Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou a cabeça e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que tu choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem tu procuras? Ela, acreditando ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes daqui, dize-me aonde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Amém? Vamos ler Apocalipse, capítulo de número 5. Último livro da Bíblia. Capítulo 5 do Apocalipse. Podemos ler? Diz a palavra: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande e alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 7 seres viventes e entre os anciões, em pé, um semelhante ao cordeiro, que havia sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os pontes constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, de muitos e dos anciões, cujo número era de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a glória, a força, a honra, a sabedoria e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles havia, estavam dizendo em alta voz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a adoração, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Assim também os anciões prostravam-se diante dele e o adoravam. Amém, queridos? Amém. Amados, os textos que nós lemos, embora eles não pareçam, é a mesma história. Conta-se o mesmo episódio, a mesma história. Lá no livro de João, no capítulo de número 20, que nós lemos, a Bíblia descreve um episódio que marcou a história do cristianismo e deu início àquilo que nós chamamos de igreja. A Bíblia diz que Jesus estava morto. Ele havia sido crucificado, ele estava morto, e os discípulos, por sua vez, estavam desesperados. A Bíblia descreve que os discípulos, eles estavam completamente sem orientação, desesperados. Eles estavam com medo do que os judeus poderiam fazer com eles, já visto que os judeus mataram o próprio Jesus. A Bíblia diz no capítulo 25 lá de Lucas registra um episódio que aconteceu no domingo à tarde, no dia da ressurreição, quando 2 discípulos que estavam em Jerusalém desceram de Jerusalém para Emaús, um sítio que ficava a 11 quilômetros de distância, e eles estavam desanimados, voltando para Jerusalém, e o próprio Jesus aparece como viajante entre eles, e chega Jesus até eles e pergunta: mas olha, o que vocês estão conversando no meio do caminho? Eles pararam parvos e olharam para Jesus e perguntaram: epa, és o único viajante aqui em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias? Aí Jesus disse: mas quais acontecimentos? Opa, surgiu entre nós um que era profeta de Deus, homem ungido, e acreditamos ser ele o Cristo. Ele operou milagres, manifestou a glória de Deus, falou do arrependimento, mas porém os nossos líderes o mataram, e juntamente com ele morreu a nossa esperança. Jesus está morto. Ele que nós acreditamos ser o Messias, ser o profeta, ser o Cristo de Deus, está morto, e agora já não temos mais esperança. É verdade que algumas mulheres falaram que viram ele ressurreto, mas porém os apóstolos não acreditaram, então portanto não há mais esperança, não sabemos o que fazer. E a Bíblia descreve que quem estava falando com eles era o próprio Jesus, mas eles não se aperceberam. E Jesus, por sua vez, foi conversando com eles pelo caminho, falando sobre as Escrituras Sagradas, até que chegou o ponto que a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles entenderam que aquele que falava com eles era o próprio Jesus, e a Bíblia diz que Jesus desapareceu. No domingo de manhã, 3 dias depois da morte de Jesus, a Bíblia diz que as mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e Marta se levantaram, e por volta das 5 horas da madrugada, elas foram até o túmulo onde Jesus estava sepultado, para embalsamar o corpo do Senhor, para passar sobre o corpo do Senhor especiarias, uma forma da tradição do povo judeu de honrar os seus mortos. E no meio do caminho, a Bíblia diz que durante toda a noite elas prepararam as especiarias, os perfumes, para levar e embalsamar o corpo do Senhor. Mas no meio do caminho elas estavam pensativas e preocupadas, como elas iriam remover a grande pedra que estava lacrando, que estava fechando o túmulo. A Bíblia diz que quando elas se aproximavam do jardim, aonde estava o sepulcro do Senhor, houve um grande terremoto, e elas ouviram o ruído e ficaram assustadas. E quando elas chegaram, o túmulo estava aberto. Espantadas, elas se aproximaram do túmulo e viram 2 anjos lá dentro, um sentado à cabeceira e outro aos pés do local onde estava o corpo do Senhor.
Eles olharam para elas e falaram: o que vocês estão fazendo aqui, mulheres? Elas disseram: nós viemos embalsamar o corpo do Senhor.